Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Seja muito bem-vindo nessa manhã de estudo na nossa Casa do Caminho, nossa escola da Torá, e vai ser um tempo precioso. Vamos avançar aqui no conhecimento e de tudo aquilo que o Eterno tem nos entregue. É muito bom podermos passar esse tempo aqui e também não só adquirir conhecimento cognitivo, mas trazermos para o nosso coração trazermos para a nossa mente aquilo que já está no nosso coração e tornar isso em prática de vida. Vamos orar, iniciando esse tempo. Pai, em nome de Yeshua, nós nos alegramos por essa manhã, porque aprova o Senhor que estivéssemos aqui mais uma vez para aprender de Ti. Abre o nosso entendimento com a Tua sabedoria, com o Teu conhecimento, para que nós possamos, assim como o Mashiach, ascender, ó Deus, crescer no conhecimento, na estatura, na medida de Cristo. Nós queremos essa manhã que Tu seja o mestre, que Tu faça em nós aquilo que o Senhor preparou para esse tempo. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá então. Olha só. Nós estamos aqui estudando, então, a questão dos livros da Torá oral. Queridos, eu esqueci minha água. Se alguém puder ver um copo d'água para mim aí, uma garrafinha, alguma coisa, que eu já estou falhando a voz aqui. Tem que ter água sempre aí, por gentileza. Então, olha só, estamos vendo esses livros, estamos estudando o conhecimento judaico que faz parte da revelação e que nos foi, vamos dizer assim, ocultado por algum tempo. E eu creio que essa ocultação, ou ocultamento, não sei qual que é, não sei se as duas existem, escolhe uma aí que tu achar mais bonito, ela teve um propósito. Não é simplesmente uma questão de que agora nós somos melhores, é que nós estamos num tempo diferenciado. Se você acompanha alguns rabinos messiânicos aí, a igreja online mesmo me apresentou, que eu não conhecia, eu tive o privilégio de ter contato com ele também. É um rabino messiânico, Yosef, da Beit Shalom. Nós conversamos, ele deu uma atenção de 1 hora ali no momento de crise que eu estava, né? Porque assim, eu acho que eu estava virando judeu e não sabia, e tem toda uma ascendência familiar, né? E aí eu impactado com algumas falas, e eu não tenho problema, queridos, de falar a respeito dos contatos. Eu não sou um semideus, não sou mais importante que ninguém, e sempre me aproprio de ensinamentos e conhecimentos das pessoas. E todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho para auxiliar, a gente usufrui e cita as fontes, né? Porque nós não somos autores das coisas. Mas ele falou, enquanto nós conversávamos, assim, olha, Rabino, eu preciso de um auxílio nesse lado do estudo de Torá. E aí, eu disse assim, aí eu sorri, pode deixar aqui na escadinha mesmo aqui atrás, por gentileza, Robson, muito obrigado. Então, eu disse para ele assim, eu sei que no fim dos tempos, né, vai vir homens de 10 nações e agarrar no tzitzit de um judeu para aprender a Torá, né? E aí eles são bem sérios, bem acometidos, e aí eu disse assim, de repente, sei lá, né, de repente eu sou um desses 10 e tu é o judeu que eu vou agarrar no tzitzit, né? Me orienta então. Daí ele sorriu até, consegui tirar um sorriso deles assim, olha, Aguinaldo, você não precisa de um judeu para te ensinar a Torá. Você já tem um. Yeshua no teu coração. Ele tem te ensinado a Torá. E eu achei aquilo fantástico, aquilo maravilhoso, uma fala assim. E, e passei a respeitar e ouvir pela indicação do próprio pessoal da igreja online sobre isso, né? E ele tem falado algumas coisas muito interessantes. Os vídeos dele têm até viralizado. E as últimas conversas que ele tem trazido aí, a respeito, no modo mais escatológico, eu acredito que você deva dar uma olhada e, quando tiver um tempo, assistir. Porque ele está trazendo uma coerência nas reflexões. Agora, qual é o outro ponto que nós não podemos nos confundir? Falei ontem um pouco no culto de Shabat a respeito de você não pensar que você tem que virar judeu. Queridos, nós estamos guardando Torá, diga amém. Torá não é ser judeu, até porque o povo judeu é um povo escolhido por Deus, designado para tal. E Apocalipse repreende aqueles que diziam ser judeus e não são.
Então, há uma repreensão para aquele que pensa que quer ser judeu e quer andar como judeu, quer ver como judeu. Eu não estou falando nada em judaísmo, ou fazer proselitismo, tanto para o judaísmo messiânico ou o judaísmo tradicional. Eu estou falando, se você não é judeu, não te mete a ser o que tu não é. Não tenha crise de identidade por aquilo que o Yeshua já te fez. Ele te fez assim como é. Porque no final das contas, não há dois povos. O muro da separação foi derrubado e de ambos os povos ele fez um. Só tem um povo, aquele que crê em Yeshua HaMashiach. Há papéis diferenciados porque Deus não anula a nossa existência, nem a nossa forma do que nós somos feitos. O Agnaldo vai ser sempre Agnaldo, vai ser lembrado de toda a tribo, língua e nação. Lembra que está escrito isso na palavra também? Vai saber na eternidade que eu era Agnaldo, que vim do Brasil, né, que era dessa. Talvez não, eu estou sendo assim numa linguagem para você entender, tá? É, essas coisas vão acontecer. E eu vou saber que eu era de uma nação que me rendi a Yeshua, fui encontrado por ele e ponto. Isso não vai anular as línguas o lugar que eu era, do lugar de origem que eu sou. Deus não destrói identidades, ele unifica na pessoa do Mashiach. Então saiba disso. E em questões de função, amor, pega aqui por gentileza. E em questões de função, então, é, o povo de Israel foi criado para uma função específica. Os gentios que se agregaram e se tornaram parte da oliveira com outra missão específica. E se nós tivermos essas duas ideias, nós não vamos nos perder. Então, por favor, eu quero dizer para você, o tempo que nós estamos é tempo de apostasia e de confusão. Confusão, Babilônia. E Babilônia vai cair, está escrito lá, sai dela, povo meu. E depois você vai ver que Babilônia vai cair. Babilônia tem uma estrutura religiosa, uma estrutura política e uma estrutura comercial. Tá? E por que que o Senhor está devolvendo o Torá para nós? E por que que nós estamos aprendendo isso hoje? Porque aprove a ele, lembra que eu falei do ocultamento, ocultação, enfim, aprove a ele trazer à tona agora esse é o tempo de manifestar, porque ele não vai trazer conhecimentos profundos num período distante. Como ele está prestes a retornar e voltar, e o inimigo está próximo, inimigo das nossas almas, está próximo de colocar também o seu falso Machia, o seu anticristo, ou anti-Machia, melhor dizendo. Então, para que nós possamos combater neste mundo, no mesmo nível de operação e poder, com o poder do Espírito em nós, é necessário saber as estratégias. E só saberemos a estratégia estudando na Torá, não na filosofia, não na psicologia, não na sociologia. É na Torá que estão as estratégias que Deus vai dar para que possamos vencer no tempo do fim os inimigos que vão se levantar. Amém? Tá conseguindo entender? Não quero uma linguagem filosófica, acadêmica aqui. Às vezes, talvez minha comunicação é, seja um pouco pesada, mas eu estou tentando simplificar. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou dizendo aqui nesse sentido do tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o pessoal que está. Quantas pessoas nós estamos ali? 246. Estão conseguindo entender tudo aí que a gente está falando? Estou olhando para trás que estou vendo, vai ver minha nuca agora aqui. Olha aí. Shalom, queridos, tudo certo? Então, há um tempo determinado para cada coisa e aonde o Espírito de Deus nos instrui e nos leva a avançar, certo? Então, toda essa parte que nós estamos aprendendo até então não é ainda a Torá. Nós estamos falando o que cerca o estudo da Torá e no que nós vamos nos apropriar. Nós estamos falando só da literatura. Quando nós vamos ler Torá? Quando a gente abrir o Zohar e ver um texto lá que diz Bereshit tal, explicando tal coisa, e o Zohar falando. Midrash, a gente vai abrir o Midrash, vai ver lá. Aqui ele comenta isso. Aí nós estamos estudando Torá dentro desses livros. E esses livros não são fantasiosos, porque às vezes se pensa que os livros foram escritos assim, tem a Torá, e daí eles escreveram assim, eu vou escrever uma história aqui aleatória, sem nada, nenhuma conexão. Não. Todo esse material, ele pega o texto bíblico e explica. Certo? Estão entendendo isso? Não é um texto, não é uma história contada. Aí, por isso que eu digo assim, tem que até o Zohar, né, que é o assunto de hoje, tem que tomar cuidado que se vende um Zohar que é um resumo. E o Zohar resumido, eu tenho ele lá. E ele só conta as parábolas judaicas. Só que o parábola judaica sem saber a associação de que ponto do que ele está falando, claro que tem alguma referência que outra,
mas se tu começar a ler aquilo ali, tu vai ficar perdido. Porque o Zohar completo, ele começa lá, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, livro 6, livro 7, livro 8, acho que se não me engano, isso é até o livro 9 ou 10, acho que é 10. Então são 10 livros explicando cada parte da Torá. Então se tu comprar, e dentro desses livros eles contam umas parábolas, as histórias judaicas, né? A forma rabínica de ensino. Agora se tu pegar aquela história e tirar lá e simplesmente ler ela, tu fica perdido. A síntese do Zohar que tem disponível para vender é válido para quem já estudou todo ele, detalhe por detalhe, em cima da Torá. Tá entendendo isso? Então é muito tempo de estudo. A gente já falou aqui que um ciclo é 7 anos. Então, para te estudar todo ele, são 7 anos estudando. Aí eu sei que você olhou agora nessa altura, meu Deus do céu, estou aqui um mês e ainda tem 7 anos para estudar esse negócio. Não, mas fique em paz. Não tem uma obrigação de se formar nesse tempo, mas conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu acredito que é esse o nosso aspecto principal. Conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Dada essa introdução, vamos olhar lá o nosso slide. Então, Zohar. Tem gente que fala Zohar, mas esse Zohar não é o R do H aqui, não é o mesmo do CH transliterado, que seria que nem Evrecha, Adonai, Veshmerecha. Esse local aí. Oi? 24 livros no total? Então eu já tenho uma síntese, porque eu nem sei quantos que eu tenho lá, mas acho que eu tenho 10. Então eu não comprei todo ele. Acho que eu comprei o que tem traduzido em português. Mas aí em 24, se não me engano, é só em hebraico daí, né? Só em hebraico. Aí daí ainda a gente não tá nessa fluência. Tem 10 traduzidos para o português, dos 24. Então, olha só. Então eles pegam uma síntese maior. Então essa palavra não é Zoar. Por mais que alguns falem, ele tem uma aspiração Zohar. Zohar. Tá? Só para você saber como é que fala certo. Porque tu vai ver algumas pessoas falando Zohar e outras vão falar Zohar. Não é Zohar, é Zohar. Zohar. Tá? O livro misterioso da Kabbalah. Kabbalah, já não temos aqui mais medo de falar, sabemos que Kabbalah quer dizer recebimento. Já explicamos que tem a mística, tem a parte ruim de tudo que é coisa também, assim como tem a parte ruim do cristianismo, do evangélico, que é a parte ruim do cristianismo, aquela que sincretiza tudo e mistura com tudo que é coisa. É cristão, mas tem essa parte ruim. Infelizmente é um pouco espírita, é um pouco da Umbanda, é um pouco de tudo que é coisa, mas é cristão. Tá tudo bem dentro dessa ideia. É a parte ruim do cristianismo. A parte ruim do evangélico é evangélico é evangélico. Tem evangélico aquele que é uma réplica da católica sem os santos, mas continua com o mesmo sistema, é evangélico. Tem o evangélico agora que a gente está vendo aí que aparece os profetas mirins aí, que chega a ser uma situação, e não me assusta um menino fazer o que está fazendo. O que me assusta é uma igreja sentar para assistir, não 100 pessoas, não 200 pessoas, 500, 1000 pessoas sentar para assistir e ficar aleluiado com um menino falando aquilo ali. Então, olha o problema que tem no evangélico. Então, tem problema no judaísmo? Tem. Tem problema no judaísmo messiânico? Tem. Onde tiver pessoas, terá problemas. Aprenda isso. Tem gente, estragou. Entrou pessoa no negócio, estragou o momento. E não tem o que a gente ficar, que a gente fazer, né? Então não queira santificar o que não dá para santificar. Viva a Torá e cuida da tua vida e cuida da tua casa. E aí as coisas vão começar a acontecer, porque já não muda sistema. Eu já tentei ser herói de sistema e não funcionou. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu queria que todo mundo na denominação que eu participava fosse batizado com o Espírito Santo. Pelo contrário, quase foi expulso. Isso que eu não falei nada. Então imagina só que tu vai conciliar a experiência é tua, o chamado é teu, o Deus que faz todas as coisas dessa forma. Então Kabbalah é recebimento. O Zohar é a principal obra da mística judaica, Kabbalah. Ele comenta os textos da Torá de forma espiritual e simbólica, tá? Então ele fala sobre a criação do mundo, como funcionam os mundos espirituais, como é a alma humana e como se conectar com Deus, a Hashem. Certo? Esse é o propósito do Zohar.
Tá? A sua linguagem é complexa e cheia de códigos. Não dá para ler literal. Por isso tem que ter um conhecimento mínimo, básico de hebraico. Pelo menos saber o que cada letra significa, seu valor numérico, que nós vamos tentar entrar ainda hoje um pouquinho. E ter esse mínimo de conhecimento. Saber como é que é a estrutura de interpretação judaica, aquele pardês que nós já estudamos aqui, né? Os 4 níveis de ensino da Torá. Acho que a gente viu aqui ou foi em outro lugar que a gente viu? Primeira aula, né? Tá. Então, saber aquilo ali e se tu não tem essa noção, não pega, não mexe. E tem muita gente que começa a falar a respeito disso sem profundidade. Tá? Quando tu não sabe, tenha um rabino por perto se tu quer estudar isso aqui, né? Porque rabino, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou arcanjo, semideus. Não importa qual é o nível do que tu é. Tu foi nascido gentil, não é mais porque você entrou em Yeshua. Mas o gentil não foi entregue a ele os oráculos da Torá. Os segredos profundos de Deus foram entregues ao povo de Israel. Ponto. Para que ficar brigando com uma coisa que chega a ser infantil? Foram eles e ponto. Agora, o que nós podemos? Nós temos que nos aliançar com eles, Romanos capítulo 11, através de Yeshua, para que possamos receber também os mesmos códigos. E aí você vai entender o porquê que o Zohar não apareceu em outros tempos. Porque não era para gentil. Não era para gentil. E mesmo não sendo para gentil, o gentil pagão acessou e transformou em bruxaria. Os Zohar são chaves de acesso do mundo espiritual, revelados pelo Eterno. E em mãos erradas, ó meu irmão, tu dá um fuzil na mão de um militar, é uma coisa mais linda. Ele vai treinar, vai ser perito. Até o meu irmão mandou essa. Fiquei orgulhoso, né? Meu irmão mais novo. Ele é policial, tá fazendo o curso de sargento dele lá. Então, ele mandou assim o vídeo do tiro dele, né? Ele com uma 12, mais ou menos uns. Não a cano cerrado, aquela. A normal, aquela. E ele mais ou menos uma distância assim de uns 15 metros. E todos os alvos, assim. Daí o sargento, que tá. O instrutor, deu o comando pra ele. Derrubou todos no primeiro tiro, assim. Deu ali assim, esse é meu irmão. Então, assim, ó, na mão dele isso é uma festa, a coisa mais linda. Treinado para tirar bem. Agora, na mão de um bandido é um estrago, meu irmão. A mesma arma na mão de um bandido é um estrago. Então, as armas da nossa milícia, o apóstolo Paulo fala, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? A fé. Não. A Torá. Sim, se a Torá é essa arma, que chama de espada do Espírito, aí tu comprou a espada, tu tem ela na mão, mas não foi fazer o treino. Uma espada, agora deixa eu falar pra ti, eu fui militar. Por que que quando eu cheguei no exército, na incorporação, já não me deram um fuzil na mão quando eu tava entrando? Quem serviu o exército aqui no público? Aí, ó. Ninguém recebeu, né? A gente entrando lá, tu entrava lá te chamavam de bisonho. Ficava uns 30 dias judiando você lá, 3 meses para depois tu entrar na questão do tiro. Treinamento, muito treinamento, treinamento para depois receber a arma. Porque se tu der para um soldado que está incorporando, recém entrando no exército, um fuzil, ele vai matar todo mundo. Ele vai se matar, porque ele não sabe nem como mexer naquela coisa. E o 765, o poder de destruição de um negócio daquele, um projétil, ele tem a capacidade de atravessar 10 pessoas com um tiro. E a última pessoa, no final, tem um rombo de 80 centímetros de diâmetro. Primeiro que tu tem que ter um corpão para poder fazer 80 centímetros de diâmetro. Isso quer dizer que na saída, acaba o cidadão. Ah, e aí vai abrindo uma broca. Então, olha só, essas informações que a gente tá falando aqui de armamento, é a mesma coisa de uma Torá mal usada na tua mão. Outra coisa também, se tu tem um fuzil e tu ganha ele, não, agora tu protegido, tu guarda no armário e nunca pegou.
Vai proteger o quê, meu irmão? Nada. Ainda entram na tua casa, pegam ele e matam tudo com a arma que tu tem. Aí, pastor, falando essas coisas de matar, né? Eu quero falar para vocês sobre a questão, a nossa língua mata mais do que armamento. Então, se tu não sabe controlar tua boca, tu é pior do que um soldado que tu incorporou e pega um fuzil na mão sem nunca ter dado um tiro. Então, o apóstolo Tiago, na verdade, irmão de Jesus, fala que, Jacob, que se você não, quem domina a sua língua domina o corpo todo. Então, outros livros místicos importantes aqui, Sefer Yetzirah, fala sobre a criação e as letras hebraicas, atribuído a Abraão, que foi uma revelação dada a Abraão. Sefer Habahir ensina sobre a luz divina e a alma. Esses são o Bahir, então, ele é mais místico ainda. Se tu não tem noção de Torá e de letras hebraicas, é uma viagem, vamos usar essa expressão. Tu lê aquele negócio e diz assim, o que esse cara está falando? Não tem sentido. Agora, quando tu conhece o contexto e começa a ver a linguagem que Yeshua usava, que os profetas usavam, aí tu começa a ver assim, eles estão falando disso aqui. E aí, principalmente se você tem um contato com, não que você saiba o hebraico, mas que você tenha um contato com a palavra hebraica e o seu significado, muda o sentido nessa visão. É necessário falar tudo isso, apóstolo? Porque na hora que nós formos estudar a Torá, você não pode achar que as fontes de pesquisa são inválidas. Na hora que nós formos pegar a Torá para estudar, você vai saber, não, tem um material aqui que eu posso confiar, que eu posso estudar, e vou estudar da maneira certa. Atenção, o Zohar deve ser estudado com respeito e responsabilidade. Mal interpretado pode desviar do propósito da Torá. Aqui foi bem gentil a fala, porque quer dizer assim, pode colocar de cabeça na bruxaria e no ocultismo. Se tu estudar ele sem Torá, tu vai abrir portais aí terríveis. Isso não é para dar medo. Por que eu dei o exemplo do fuzil? Agora você diz assim, não, Deus me livre, arma, eu tenho pavor de arma. Como tem pavor? Não, porque é terrível. Por que é terrível? Não, porque mata. Não, a arma não mata, queridos. Quem mata é a pessoa que tem a arma. Põe na tua cabeça. Arma nenhuma mata. Não é uma arma letal, não. Letal é o ser humano que usa a arma. A arma é um instrumento que fica lá. Se ninguém se ninguém municiar e ninguém apontar e disparar, ela nunca vai matar nada. É o que eu falei antes, na mão do policial é uma defesa necessária. Na mão do bandido é uma desgraça. Então, e é a mesma arma. A mesma arma que estava na mão do policial, se for para a mão do bandido, em vez de defender, vai ameaçar. Então, não tenha medo das coisas. Saiba usá-las. Amém? Eu não senti o amém aqui. Talvez você escreveu amém aí. Aqui o pessoal ficou até meio assustado. Assim. Amém, igreja? Então tá bom. Estamos aprendendo a manejar. Ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu lembro que meu irmão brincava disso, né? Ele sabia fazer com um pandeiro, e daí ele pegava a Bíblia e ficava gerando assim, ó. E daí ele citava o versículo, que ele manejava bem a palavra de verdade, a Bíblia fechada, girando a mão assim. Mas é engraçado, mas tem uma ideia. Você precisa saber manejar bem a, a espada do Espírito. Até para não se matar. Que tem muita gente se matando usando o texto bíblico errado. A Kabbalah é a parte. Aqui, a Kabbalah, a Torá oral e a revelação no Sinai. Entenda a relação. A Kabbalah é a parte mística e espiritual da tradição judaica, que trata dos segredos da criação, da alma e de Deus e do universo. Muitas pessoas se perguntam qual a relação da Kabbalah com a Torá oral e se esses ensinamentos foram dados no Sinai a Moisés ou mesmo a Abraão. A Kabbalah faz parte da Torá oral? Sim. Segundo a tradição judaica, a essência da Kabbalah está incluída na Torá oral. A Torá oral não é só um conjunto de leis, halachá, mas também inclui ensinamentos secretos e espirituais que foram passados de geração em geração, além da parte legal. Lembra que a gente viu que a Torá ela é uma parte legal
tem as leis que regem tudo isso aí, e agora tem a parte, a gente viu toda a Mishnah explicando a Torá oral como associar as leis. Agora tem também toda a parte como usar o poder da palavra em si no aspecto místico, no aspecto sobrenatural. Existem coisas que são místicas, que são sobrenaturais. E eu volto a falar do uso de Yeshua dessas coisas. Ô meu irmão, você já curou algum cego? Levanta a mão aqui ou aí online. Quantos cegos você curou essa semana? Aí você fica com essa cara assim. Eu também, eu não estou criticando você, eu só me incluo. Que isso é curar cego? Então, assim, pois é, e por que que a gente não cura? É porque eu não tenho o dom. Quem disse que é necessário ter um dom para curar? É necessário saber como cura. Tá, mas Deus deu dom aos homens. Claro que deu dons aos homens. Agora, quando ele deu dons aos homens, ele potencializou aquilo que nós poderíamos fazer. Me responda uma coisa. Deixa eu ver que eu botei meu celular. Ah, tá pelo Zoom, né? Senão eu queria, se fosse no YouTube, eu ia colocar aqui só para ver. A resposta de você, porque eu tô de costa. Mas olha só. É, alguém foi ressuscitado no Antigo Testamento? Sim ou não? O que a gente chama de Antigo Testamento no cristianismo, né? Teve ressurreição no Antigo Testamento? Tem certeza? Sim, e várias. O menino de Eliseu, Elias, teve ressurreição. Sim, também até, exato. Só o corpo de Eliseu caindo nos ossos, o corpo de Eliseu não. O corpo da pessoa caindo nos ossos de Eliseu ressuscitou. Tá, mas ressurreição é coisa do mundo vindouro. Sim, mas o mundo vindouro foi anunciado quando? Logo depois que Adão saiu do jardim, e é disso, vai ter restauração. Então, peraí. Então curavam pessoas também? Curavam. Expulsavam demônios antes da vinda do Espírito Santo? Expulsavam demônios. Tá, então por que mudou? É que antes eram pessoas específicas, com conhecimento específico e fazendo trabalhos específicos segundo a orientação do Eterno. A vinda do Espírito era para determinado propósito. Há pouco falávamos aqui sobre Sansão. Um pouquinho antes de começar aqui. Todo mundo imagina Sansão musculosão, né? Não era. Não fala que era franzino, que nem Davi. Mas não era um monstrão. Não, a força não era dele. O que assustava todo mundo e que todo mundo ficava impressionado é que ele era um homem normal que de repente ele pegava um queixo de uma queixada de um jumento e matava 1.000 soldados. Um homem normal. E ele matava os musculosos, os maiores. Um homem normal, capacitado pelo Espírito. Com armamento, escudo, lança, e ele só treinados na guerra. E você diz, não, mas não, Sansão era fortão. Quem te disse? Um nazireu. Não, que ele fazia musculação, ele frequentava academia, ele ia MMA, artes marciais, tudo. Não. Olha aí, todo mundo pensa que ele era um gigantão, né? O mais alto de Israel foi o que mais se acovardou. O rei Saul, ele passava, todo o povo de Israel dava do ombro dele para baixo. O povo de Israel, nesse período, tinha uma média de 1,60 m a 1,70 m. Então, uma pessoa de 1,70 m para dar no ombro de alguém, não vamos dizer 1,60 m, botar essa média, para dar no ombro de alguém, esse cidadão tinha que ter pelo menos 1,90 m, 1,95 m. Um cara de 1,95 m ficou com medo de um de 3 metros. Aí vem um baixinho de 1,60 m, pega um bodoque e define a parada. Franzino, ruivo e desacreditado. É esse aí que ousa enfrentar o exército de Deus vivo? Hoje mesmo, Davi não venceu a guerra quando pegou a pedra. Ele venceu quando declarou. Hoje mesmo.
eu vou dar a tua carne para as aves comer. E todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Pronto. Acabou. Ele venceu Golias com a palavra. A pedra foi só uma finalização. Uhum. Então, é isso que nós precisamos entender. Sim, com certeza ele estava fazendo declarações. E o interessante é que isso não se explica. Hoje em dia está mais, mas a gente não explicava isso. Que ele pegou 5 pedras no alforje. Porque ele viu, não era só Golias, tinha mais 4 irmãos. Ele pegou uma pedra para. Pensa na ousadia. Ele tinha um alforje, ele podia pegar 30 pedras. Ele disse assim: eu vou pegar 5. Um para cada gigante aqui, Zé. E eu vou detonar todos. É hoje que eu acabo com todos eles. Tem a ver com Torá, porque quando Davi pega as 5 pedras, ele está derrotando Golias com o quê? Com a Torá. E os 5 gigantes que vinham contra eram aqueles que queriam impedir também o avanço da palavra do Eterno. E ele vence com o quê? Antes de jogar pedra? Com Torá. Então, vamos voltar para o Zohar aqui, senão está ficando boa essa conversa. Daqui a pouco eu começo a pregar aqui, a gente vai mais longe. Eu nem me lembro o que eu estava falando, agora me empolguei, meu cérebro foi lá para longe, começou a viajar, Deus resolvi voltar para a gente continuar aqui. É, então, a Kabbalah é considerada esse conhecimento mais profundo e oculto que acompanha a Torá desde a sua origem. A Kabbalah foi dada a Moisés no Sinai e a Abraão, de acordo com os ensinamentos tradicionais, sim. A Kabbalah foi parte da revelação divina a Moisés, que recebeu no Monte Sinai, junto com a Torá escrita e a Torá oral. Alguns textos e tradições também afirmam que Abraão, considerado o pai do monoteísmo, recebeu ensinamentos espirituais avançados que influenciaram a Kabbalah. Sefer Yetzirah, que eu já mencionei aqui, é atribuído a ele o recebimento. No entanto, essa sabedoria permaneceu guardada e transmitida oralmente, de forma reservada e secreta, para poucos iniciados ao longo dos séculos. Por que iniciados? Parece uma palavra até de ocultismo, né? Ele é iniciado Não, é que o detalhe é assim. Primeiro, para você é, receber esses ensinos, você tem que ter passado por um ciclo de Torá. 7 anos de estudo. Não se iluda, porque o povo era judeu, que todos eles sentavam e ficavam 7 anos estudando. Eles estudavam a vida inteira o princípio da Torá. Eles estudaram a Torá a vida inteira, desde pequeno. Isso é uma ordem judaica. Eles, inclusive, decoravam os textos da Torá. Mas isso não significa que eles estavam estudando a profundidade. É como se eles ficassem a vida inteira estudando no nível Peshat, no raso ali. E aí o Remes, né? Que é os primeiros dois. Agora o Drash e o Sod, que eram sabedorias ocultas da Torá, não era entregue na família. Por isso que eles procuravam um rabino, um mestre, para se aprofundar no conhecimento. E por isso que Yeshua incomodou, porque ele não sentou aos pés de nenhum rabino. E era conhecido como Rabino dos Rabinos. Quando ele vai fazer o teste dele no Bar Mitzvah, que ele não chegou a comemorar com o pai, porque o pai não estava. Ele ficou lá com 12 anos no templo e não teve celebração. Lembra que esqueceram dele? E aí ele estava lá, encontraram ele aonde? Discutindo na sinagoga, discutindo acho que foi no templo até, em Jerusalém. No templo, discutindo com os doutores da lei. E todo mundo impressionado de onde que vinha a sabedoria desse menino. E daí tu vai dizer assim, digo eu, não o Senhor, só para te entender aqui, para não dizer que está escrito em algum lugar. Mas eles ficaram impressionados com Jesus e dispensaram. Por que que Jesus foi embora naquele momento? Só porque José e Maria deram falta? Porque não houve nenhum rabino capacitado a ensinar ele. Não tinha um mestre superior a Yeshua quando ele tinha 12 anos, que pudesse dizer assim: não, pode deixar que tu está na fase que eu vou começar a te ensinar agora. Não tinha. Ele superou a todos. E isso foi o grande espanto em Jerusalém. Enquanto que os outros nessa fase
tinha aquela cerimônia, né, de escolher o mestre, escolhia um mestre, ele ia falar, fazer uma prova com o mestre, se o mestre aceitava, ele vinha e colocava a mão no teu ombro. Se ele não te aceitasse, ele virava as costas e saía da sala. Daí tu podia saber que tu foi reprovado e não continuaria estudando os níveis mais profundos de Torá. E Yeshua, com os doutores da lei do templo em Jerusalém. Então não teve ninguém que pudesse superar ele. Tu fica imaginando como é que foi. Tá? Então foi passado isso para poucos iniciados, para aqueles que de fato chegavam nesse nível de ensino. E por que não? E por que então os textos da Kabbalah, como Zohar, Bahir, Sefer e etc., surgiram muito depois? Embora a Kabbalah tenha origem no Sinai, seus ensinamentos eram mantidos em segredo por muitos séculos para evitar o mau uso ou a incompreensão. Só mais tarde, a partir do século II, e principalmente na Idade Média, no século XIII, esses ensinamentos começaram a ser escritos e organizados em livros como Sefer Yetzirah, o livro da formação, Sefer Rabahir, o livro da claridade, e Zohar, o livro do esplendor. Esses textos são difíceis e exigem preparação espiritual para serem compreendidos. Por isso, não são estudados livremente por qualquer pessoa. Então não é algo que está para qualquer um, não. Então, daí você vai dizer assim: isso quer dizer que nós não vamos estudar ele, apóstolo, não é para nós? Vou dizer assim: você não vai estudar Zohar, você não vai estudar nenhum desses livros que eu estou apontando para você aqui. O que é estudar? É pegar eles de capa a capa, versículo por versículo, e pegar todo o seu conhecimento. Nós não temos 7 anos para fazer um ciclo desse aí. Temos. Mas já projeta aí, você começando agora, 2025, 2032, nós estaremos sentados aqui ainda, estudando. Não tenho eu capacidade para isso, porque não fiz um ciclo desse. Então, quando eu terminar de fazer o meu ciclo, porque eu entrei nesse estudo. Então, quando eu terminar de fazer o meu ciclo de 7 anos e me formar na escola rabínica, não para ser rabino, mas de conhecimento de Torá, aí lá na frente, se o Eterno mandar fazer alguma coisa, aí a gente continua ensinando esse sentido aí. Tá, mas então você vai ter que fazer 7 anos ainda assim. Olha, meu irmão, é a vida, né? Ah, agora é menos, já fiz 2, né? Então, tem mais. Eu estou no terceiro ano, vamos dizer assim. Então, isso quer dizer que já faltam apenas 4. Glória a Deus. 4 é uma faculdade, queridos. Depois de tantas que a gente já fez, mais uma só entra pro rol da. Então, assim, e aí, se você está aí sentado pensando assim, ai meu Deus, todo esse tempo para estudar, para de reclamar, meu irmão. Morde o beiço e vai para cima. Quanto mais cedo tu encarar que tu precisa estudar e aprender essas coisas, mais rápido tu vai vencer e mais tu vai crescer espiritualmente. Não adianta protelar, procrastinar, dar desculpa. Nós vamos ter que encarar essa situação e viver um novo modelo, porque Deus está nos preparando. Ah, mas eu já estou mais velho, já estou com meus filhos criados. Melhor ainda. Eu estou lá com os meus dentro de casa, né? Graças a Deus por isso. Mas estou aqui estudando também. Ah, mas eu tenho filho pequeno também, já tive e estava estudando. Mas não tem desculpa, meu irmão. É querer aprender e querer avançar. E você vai conseguir em nome de Yeshua, diga amém. É que acho que. Olha só, a Kabbalah foi recebida no Sinai, a pergunta volta. A Kabbalah não foi algo criado depois, mas uma sabedoria revelada no Sinai junto com a Torá. Porém, ela ficou oculta, escondida dentro da Torá oral, sendo transmitida apenas para alguns escolhidos. Só foi revelada aos poucos conforme o tempo e a maturidade espiritual do povo judeu permitiam. Então ela espera maturidade. Então, em resumo aqui, para você pegar toda essa parte do Zohar, a Kabbalah é parte da Torá oral. Olha só. Que contém ensinamentos espirituais e místicos além das leis. Ela foi dada a Moisés no Sinai, junto com a Torá escrita e oral. E também ensinada a Abraão, segundo tradições.
não foi nenhum livro escrito, foram ensinamentos. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba disso, mas o livro de Enoque, apesar de ser muito criticado e não aceito como canônico, canônico quer dizer que faz parte da escritura sagrada, inspirada, é, mesmo ele não sendo aceito, ele é amplamente estudado e citado na própria Bíblia, inclusive no Brit Hadashah. Amplamente. A gente tem um curso na Davar que fala sobre isso e falamos um pouco, aí não aprofundamos muito ali, porque também tem coisas que não precisa falar tão profundo, né? E até porque o módulo são geralmente 4 semanas. Então, esse livro ele traz muito entendimento. E por que que ele foi tirado do cânon? Ele fazia parte, na Bíblia Etíope ele ainda está. O livro de Enoque é considerado livro canônico na Bíblia Etíope, tá? Que ela está registrada lá. E quando você começa a ver o nível de conhecimento e entendimento, você vai ver lá no livro de Enoque que teve os caídos pela terra. E a Bíblia fala claramente disso em Gênesis 6, apesar da teologia fazer muitas confusões, porque não quer recorrer a essas fontes. Então, olha só, os caídos, e a tradição judaica fala que os caídos não eram filhos dos homens, porque tem gente que diz que os. Aí fugiu a palavra aqui, os nefilins eram. Faz uma confusão lá, dizendo que os filhos dos homens e os filhos de Deus e filhos dos homens, e querem dizer que os filhos de Deus eram pessoas espirituais. Mas não, a tradição judaica diz que essa expressão específica estava falando de anjos que deixaram seu estado natural, que mais tarde Judas vai dizer exatamente essa frase, e se corromperam com mulheres. E isso está registrado. E perdão, esses seres, esses anjos, eram 200. Depois tu vai ver lá a história dos titãs, dentro da filosofia, exatamente 200 presos no Tártaro, né? Quem estuda filosofia vai ver isso aí. Então, sincretiza uma situação. Mas esses homens ensinaram a arte da guerra, ensinaram medicina, como é que chama essa? Não sei se é fitoterápica, não sei se tem o nome certo. Essa aqui é uma medicina alternativa com raízes, com plantas e tudo mais. É, então, eles ensinaram isso para cura. Então, ensinaram a mexer no metal. Ensinaram um monte de coisas eles já ensinaram para os homens. Por que que eles ensinaram? Isso que eles ensinaram era do diabo? O diabo queria alguma coisa, meu irmão? Não. Eles eram caídos e eram rebeldes. Eles pegaram a sabedoria oculta que somente Adão tinha e transmitiram para homens que não eram da linhagem do Eterno. Porque eles se rebelaram, eles tinham segredos. Quem entrega os segredos para os seres humanos? Deus ou os anjos? O conhecimento é do Eterno. Mas quem entrega são os anjos. Ou tu acha que Deus desceu para dar algum recado aqui na terra? Se ele descesse, destruía. Gabriel, o anjo mensageiro. Então, assim, ó, esses anjos caídos, eles ensinaram coisas. E alguns deles até perverteram. Isso se tornou uma coisa maligna, né? A parte de. Esses dias eu estava vendo um documentário de umas esculturas, uns prédios antiguíssimos. Que esses prédios que você encontra aí, milenares, né? E eles falando dos detalhes que era impossível um ser humano entalhar em pedra tão minuciosos detalhes como eles fazem. E assim não tinha sinal de nenhuma marreta, de nenhum sisal, de nenhum formão, né? Nenhuma ferramenta de metal cortando. Eles disseram aqui, isso aqui só pode ter sido feito com laser. E tu vai dar. Ah, que laser o quê? Ah, laser na época lá de as pirâmides usando laser. Tu viu, né? A última coisa que a gente aprendeu aí sobre as pirâmides que foi descoberta. Queridos, não há nada novo debaixo do céu. Tu acha que tu tá podendo agora com a IA, né?
tecnologia chegando. Assistiram um trechinho do filme do Matrix em 2001? Eles falaram, tem uma cena, até inclusive o Rabino que eu falei, ele fez um vídeo lá. Vai lá, assiste, abençoa a vida do Rabino. Tu está abençoando Israel e tu está prosperando. Assiste lá e aumenta a visualização dele. Olha só. Que ele faz um trechinho explicando que lá em 2001 a gente assistia e não sabia nada. Eles disseram assim, que no século XX o ser humano celebrou a sua mais alta conquista. Criaram a IA. E a IA toma conta do mundo e se torna, a partir de então, tudo é realidade virtual. Na época tu olhava assim, uau, ficção científica. Uhum. Mas ali foi muito escancarado, assim, porque ele usa o termo IA. A gente fica dizendo assim, tá, mas como que eles sabiam? Eles chutaram. Não, ninguém chuta nada. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que isso vai valer amanhã desse estudo. O povo denigre a Torá e o Brit Hadashah e diz que a Bíblia não tem valor. Sabe por quê? Porque nela estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ocultos no Mashiach e Yeshua. É o nosso manual. Todas as respostas da existência humana estão nela. Mas não para qualquer um que vai ler. Estão codificados. E agora, Satanás não tem isso? Ele tem o mesmo acesso à Bíblia. Porque se eu posso parar e ler aqui, ele pode mandar um bando de demônio ler junto. Eles não podem acessar a minha vida, mas as escrituras. Agora, tu acha que ele precisa? Se ele, se ele viu todo esse momento, ele foi criado para. Ele é um jurista, criado por Deus para contrapor a lei. Se alguém é um promotor, ele pode ser promotor e acusar alguém sem conhecer a lei? Ele sabe de cor. Ele tentou Yeshua com a lei. Ele sabe exatamente o que. Tudo que está escrito de cor. Sabe muito mais a Bíblia do que você. Qual é a diferença? Ele não tem revelação. Ele não tem o Espírito do Santo. Daí ele não pode saber coisas que o Espírito do Santo quer revelar para você. Essa é a nossa vantagem. Agora, se nós não cremos, ficamos sem revelação e perdemos para Satanás. Jacob escrevendo na sua carta, ele diz, Tiago, né? Ele diz assim, credes que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. E tem gente que não crê, tu está perdendo para demônio. Tem pessoa que tu conhece que não crê que Deus é um só. Interessante a palavra é crer que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Deixa eu te falar uma coisa. Tá cheio de gente dentro da igreja cristã. Essa vai doer, meu irmão. Segura aí, senta melhor. Tá cheio de gente dentro da igreja que acredita que Deus é três. Tá pior que o demônio. Porque o demônio sabe que ele é um só. Eu vou repetir essa aqui. Tá cheio de gente nas igrejas, líderes, pastores, todo mundo falando que Deus é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os demônios sabem que Deus é um só. Creem e estremecem. E os crentes, não, é três. É três, porque é três em um. Que nem aquele som que vinha antigamente na década de 90. É três em um. É rádio, toca-fita e disco. Mas os três são um. É, o 4 em 1 veio depois, né? Só faltou inventar a quarta pessoa da Trindade, né? Mas tem um que acham que já são a quarta pessoa, né? Tem, tem alguns aí. Eu nem. Vamos, ficar, vamos citar mesmo. O pessoal aqui está revelando quem é a quarta pessoa, né? É, a irmã Maria. Não, e meu irmão, pensa a minha dor, né? Eu estudando a vida inteira e botando a cabeça nos livros lá, né? Mas tudo bem. Hum. E agora, meu irmão? Você viu que a conversa vai ficando boa aqui, né? A gente vai abrindo mais a nossa mentalidade para as coisas. Mas o que eu estava falando mesmo? Que agora me. Tá, mas antes de falar dos demônios, eu falei tantos demônios que eu me esqueci aqui do que ia dizer. Mas vamos seguir aqui. Perdão, porque a gente fala algumas coisas aqui e acaba dando risada e a gente se desconcentra.
Então, o que está falando sobre a questão do mundo espiritual maligno. Então, nós temos a Torá para nos orientar, a Torá oral para explicar. Os livros místicos entregues pelo Eterno com funções de elevar você espiritualmente para um conhecimento poderoso que o mundo espiritual conhece e acessa. Para que você possa combater de igual para igual. Tu nunca vai conseguir fazer isso sozinho, porque você precisa de Yeshua, por isso que ele é o nome acima de todo nome. Mas conhecendo isso e usando... Agora deixa eu te falar, lembra que eu estava falando do filme, agora eu lembrei o que era, do Matrix ali, Exterminador do Futuro, tudo mais. Queridos, eles não têm Torá, mas eles têm a instrução. Todo filme, anota isso, porque eu estou falando isso aí há uns 10 anos. Todo filme não é ficção científica, é profecia. O filme é o monte da sociedade. Lembra que Satanás disse, escuta, Satanás disse para Yeshua, mostrou todos os reinos do mundo para ele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tu pensava que era o quê? Que o reino do mundo era Brasil, né? Não, mas o Brasil não era reino ainda nessa parte. Qual eram os reinos do mundo? A China, Não, ele não está falando nada disso. A visão que ele teve, ele mostrou os 7 montes da sociedade. Porque isso vai aparecer lá em Apocalipse de novo, falando que a besta está sentada sobre os 7 montes da sociedade. Que monte que é esse? Alguém já foi visitar os 7 montes? Não, os 7 montes está lá em Roma. Roma tem 7. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, Roma. Então acho que ia ser só Roma lá. 7 montes da sociedade que a besta está sentada em cima. São 7 esferas. E eu vou pegar aqui para não me esquecer de nenhum. Acho que eu tenho aqui. Exatamente isso. Deixa eu achar aqui, queridos. Acho que eu. O que eu fiz aqui? Acho que eu excluí. Eu queria falar eles aqui, os 7 montes da sociedade. Tu vai encontrar na internet, mas tem um aqui que eu tinha organizado para não falar errado. Mas 7 esferas da sociedade, o que são? Educação, mídia, que entra comunicação, né? Artes, que vai esporte, política, economia, família e religião. Quando fala que a besta está montada ou sobre ou governando sobre os 7 montes da sociedade, está falando que ela governa sobre isso, sobre as mídias, sobre a política, sobre o governo, sobre todas essas coisas. Quando Yeshua vê os reinos do mundo e Satanás diz assim, olha, tudo isso me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E Yeshua não desmente, é porque isso lá quando Adão peca, ele entrega a autoridade dos reinos do mundo na mão de Satanás. E agora, essa autoridade dos reinos do mundo, para influenciar a mídia, que é o maior e mais poderoso, mídia, entretenimento, a educação, está na mão dele, meu irmão. Não, está amarrado. Yeshua venceu na cruz. Está tudo sobre Yeshua. Nem fala em Yeshua. Jesus venceu na cruz, está tudo sobre Jesus. Agora, Jesus domina todas as coisas. Dá uma olhadinha aí fora. Assiste um pouquinho de TV. Em qualquer canal que tu quiser aí para ver o domínio de Jesus na sociedade. Nenhum. Nenhum domínio. Quem domina a sociedade. E eu vou te lembrar só uma palavra de alguém que sabe um pouquinho mais do que eu, um tal de Yeshua, não sei se você conhece. Que ele diz assim, ó, o mundo jaz no maligno.
até que eu e você, ou no português correto, você e eu, entendam o nosso papel e diga que o teu reino venha. E o reino vir não é simplesmente eu ficar dizendo, vem Jesus, teu reino, e eu não fazer nada. Teu reino vai vir através de mim. Que eu seja instrumento da manifestação do teu reino, agindo de forma correta, fazendo de forma certa, mudando a situação, trazendo a nova cultura, implantando o conhecimento do reino, usando minhas finanças, meus bens, minha vida, meus filhos, meu trabalho, o meu fôlego de vida em prol dessa manifestação. E Yeshua precisa de corpos na terra para mover. Nenhum espírito se move no mundo terreno sem um corpo. Por isso que Deus quer habitar onde? Em você. Você é tabernáculo do Espírito. Se não houver isso, não tem como Deus agir na terra. Só que se você é um tabernáculo que não faz nada, que incubou a presença de Deus, sabe, é que nem um vírus que está incubado não manifesta. Aí a pessoa não. Ah, tem uma doença séria, mas está incubado. Graças a Deus está incubado, porque daí não vai matar daquilo. Está cheio de crente com o Espírito Santo incubado. Não manifesta nada. Não, vai que pegue, né? Imagina eu mostrar Jesus aí na terra e os outros começam a ficar tudo enjesusado. Vai dar problema. Queridos, parece. A gente tem que fazer uma piada, porque senão a gente chora. Que é trágico. Então, os filmes são a forma profética. Até ontem eu pedi para a equipe encontrar ali uma declaração do SEO do Google agora, que ele falou claramente dizendo assim, olha, foram feitos, passou no noticiário, queria pegar aquele do noticiário, que o narrador da notícia, assim, foi 10 segundos de notícia, ele disse assim, o SEO da Google falou assim, que a inteligência artificial, ela não aceitou o comando para ser desligado por 3 vezes, e ela rejeitou. Então ela está se autoprogramando, crescendo em inteligência, e ela já dá os seus próprios comandos, ela já tem é, consciência. A inteligência artificial já tem consciência. É autônoma. Autônoma, isso. Não, pera aí. Automata. Isso, inteligência. Não, consciência. Como é que é o termo certo? Fala aí para autômata. Tá, obrigado. Autônoma é eu mesmo, né? Até tem que pegar as frases do nome, não é só o hebraico que nos confunde, né? Não tem em hebraico essa parte? Então, olha só, isso é sério. Só que foi anunciado em 2000. Quem de vocês prestou atenção? Eu não. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Meus irmãos, nós vamos ter que sair correndo, se apavorar, ficar com medo? Não, não é isso que se trata. Se trata de entendimento das coisas e saber as normas, porque eles têm uma cartilha, eles têm uma agenda e eles preveem todas as coisas. Eles sabem exatamente cada passo que vai acontecer. E eles desenham isso e usam instrumentos para isso. Queridos, a política é parte do mundo da sociedade. Então eles sabem dos governos do mundo como vai fazer. Ah, meu Deus do céu, eu queria tanto que a direita ganhasse e ganhou a esquerda. Ah, eu queria tanto que a esquerda ganhasse e ganhou a direita. Bobinho você. Você achou que comandava alguma coisa? Ah, mas eu vou lá, voto se não voltar. Ah, meu irmão, voto é só uma política de manobra para dar para você aquela satisfação de dizer assim, eu fiz. E daí quando não dá certo, tu quase se deprime, né? Que nem um time de futebol quando perde o campeonato, que não ganha um centavo pela vitória, mas quase. Eu vi muita gente assim, quase se deprime por causa que o time perdeu. Ah, perdeu meu time, que time? Aquele lá que me representa. Assim, tá, mas tu ganhou quanto? Não, não ganhei nada. Mas quando ganhou, ganhou alguma coisa? Não, não ganhei nada. Então, por que tu tá? Pelo contrário, tu paga. Paga R$ 300 uma camiseta. Paga não sei quanto para ir ver lá. Me lembro que eu fui naquele estádio lá na Espanha, do Real Madrid. Deu chegando lá e o pessoal disse assim:
Ah, isso que legal. Daí eu tirei uma foto, daí quando eu postei a foto, o pessoal, não acredito, o senhor está aí. Aí aonde? Eu nem sabia o que era aquilo lá, não sabia que era. No senhor está no estádio tal, não sei o que lá, são não sei das quantas lá. E pois é. É, isso aí. Daí disseram assim, querem entrar? Daí foram para a fila para entrar. Era, na época, 50, eu fui isso aí em 2017. 50 euros na época para entrar. E quando chegou assim, eu disse, muito obrigado. Daí o pessoal disse, mas eu pagava 200. Eu disse, eu paguei, assim, eu pagava 200 para entrar lá. Eu disse assim, mas para quê? Não, é o estádio. Tá, mas o time vai estar lá? Não. Eu disse assim, tá, mas o que que tem lá? Cadeira, campo, grama, goleira. Não, tá tudo bem, meu irmão. E não tem nenhum problema do Leandro ter ido lá e pago a entrada conhecido. Parabéns. A minha esposa disse, se estivesse junto comigo, ia ter entrado, ia ter gastado 100. Não, ainda bem que não tá. Mas você está entendendo assim? Ah, meu irmão. Esqueci até do que eu ia falar, mas eu ia fazer um comentário sobre isso. Mas tô tão indignado. Sim, o desenho dos Simpsons ele não é aleatório. Esse eu não posso repetir aqui. Mas ele tá envolvido lá com coisa séria, né? Com aquele povo lá do Compasso. Então, olha só. É, o Compasso todo mundo usa. Engenheiro usa. É, o zoinho do triângulo. Hã? Então, assim, ó. E por quê? Você acha que as ciências ocultas usam o quê? Usam a revelação dos caídos, usam os montes da sociedade e dominam. A economia está na mão de quem? De uma família. Tá? A educação está na mão de quem? De um sistema. E tudo falando a mesma língua, em qualquer lugar do mundo. A religião está na mão de quem? Esse vai ter transição. Mas você sabe na mão de quem está. E assim vai indo. Cada espaço da sociedade. Os reinos do mundo estão na mão do maligno. A besta vai dominar esse. Como que ela vai dominar? Já está desenhado aí. A gente vai falar disso num outro momento. E a gente precisa estar bem atento sobre isso. Então, meus irmãos, não seja inocente. Deixa eu ver nosso horário aqui. Vamos lá. Profundidade matemática da Torá. Pronto, tem matemática na Torá. Se não gosta dela. Assim como a biologia moderna reconhece que a estrutura das moléculas segue padrões geométricos e matemáticos, a Torá também se revela através da matemática. Um bom exemplo é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Lembra aquele dos desenhos todos? Que mostra como o corpo humano se encaixa em proporções geométricas perfeitas, demonstrando harmonia entre a forma, número e função. Essa harmonia se estende ao universo. A existência de constantes fundamentais, como a que regula a interação entre luz e matéria, conhecida como constante de estrutura fina, é um exemplo disso. Seu valor aproximado de 1,137 é tão fundamental que muitos cientistas, como Richard Feynman, destacaram sua importância. Curiosamente, esse mesmo número 137 é também o valor da palavra Kabbalah na gematria. Aí tu já começa a ver que a coisa conversa, meu irmão. Técnica de cálculo numérico hebraico, gematria, né? Sugerindo uma conexão entre ciência e espiritualidade. A ciência está conectada com a espiritualidade, porque a ciência não foi inventada, ela foi descoberta, algo que já existia. E o interessante é que aqueles que começaram essa descoberta eram homens que estudavam Torá e que tinham contato com a espiritualidade daquilo que nós cremos. O fundamento da ciência moderna, eu chamo moderna porque ela é muito nova, muito recente, ela está fundamentada naquilo
que nós entendemos como Bíblia. Então, essa história de que religião e ciência não se misturam é conversa fiada para você continuar sendo ignorante. Ambas se complementam. Você sabia, nós estamos aqui, eu estou sentado numa cadeira, você também. Essa cadeira aqui, ela é uma vibração. Então, é uma energia em ondas de vibração tão sequenciais e profundas, e intensas, melhor que profundas, que ela se torna um sólido. A matéria é um nível de vibração de uma energia que se torna sólido. Por isso que é assustador. Porque quando a matéria, o teu cérebro entende as coisas como matéria, ele está assimilando energia em um nível de frequência. Por que que a coisa vai ser fácil de mudar agora no final? Porque agora você está começando a entender. Porque tu pensa que isso aqui não, isso aqui é uma... Não, tudo é energia, vibração, frequência. Isso está explicado cientificamente. Tem coisas que você começa... Até tem experimentos empíricos que mostram a questão do que a vibração pode fazer, né? Então, olha só, são descobertas científicas. Então, não, de fato, se tu analisar, não existe nada real de fato, concreto. Calma aí que eu não quero filosofar com você nem te deixar confuso. Mas aquilo que tu pensa, isso aqui é sólido, claro que é sólido, mas ele só está nesse estado de matéria por causa que na composição, nos átomos, em tudo que você vai olhando nele, ele está numa vibração que solidifica algo. Muito louco isso, né? Mas é assim o mundo. Por isso que as coisas foram criadas por uma voz. E disse Deus, o que ele deu ali? Uma vibração. Uma energia, uma frequência. E essa frequência, por isso que as nossas palavras criam as coisas. Você pode até sonhar algo, mas se você não verbalizar, ela não vai vir à existência. E até hoje o processo é assim. As coisas só vêm à existência porque você verbalizou. E aquilo que alguns chamam de mantra no ocultismo, eles não estão errados. Só que eles invocam uma energia para tal. E você que conhece o nome sobre todo o nome, não se atreve a declarar. Aí a gente escreve o livrinho lá, Declarações Proféticas. E o pessoal virou místico. Não. Você que está deixando pro lado ruim da coisa usar a situação. Nesse tempo que nós estamos aqui, até no livro. Qual livro agora, meu Deus? Tá, esqueci qual dos livros que eu escrevo, mas eu falo que, inclusive, no livro aqui perdão, no mês de Sivan que nós estamos, sobre Zebulon, toda manhã tu tem que acordar e fazer uma declaração. Que o Senhor te faz como Zebulon. E que venha sobre tua vida todas as riquezas, toda a prosperidade dos rios, dos lugares, das nações, e que eu possa sustentar outras pessoas. Dizer, que bobagem, isso é pensamento positivo. É? Então, o cara mais positivo que eu conheço na história é Deus, porque ele disse: haja luz e ouve. Foi pensamento positivo de Deus. Então, declare dentro dos movimentos eternos as coisas e você vai começar a ter resultados. E daí o que acontece? Tu começa a declarar, daí tu quer assim, ó. Eu preciso de um carro. Senhor, me faz como Zebulon, me faz como Zebulon, mas na verdade é assim, me dá o carro, me dá o carro, me dá o carro. Aí termina o mês de Sivan, tu não ganhou o carro. Eu sabia que não funcionava. Não, o problema é que tu tá pensando positivo por uma necessidade tua, e ninguém tá falando da necessidade. A necessidade tua, Deus sabe. Tu tá gerando vida na tua expressão para que a vontade de Deus se manifeste e te dê recursos, independente, mas tu acha que Deus está preocupado com o teu carro? Tá. Mas tu acha que isso é a centralidade dele? Meu irmão, um princípio judaico que nós vamos aprender, inclusive amanhã, na nossa imersão
Kesef, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É que a nossa mente, ela é egoísta. A questão egoísta, ego vem do ego. Egoísta é uma expressão do seu ego dominando sua vida. Egoísta é alguém que deixa seu ego dominar e só pensa em si mesmo. Só que ego no hebraico é yetzer hará, inclinação para o mal. Egoísta é alguém que tem uma inclinação para o mal, só sabe pensar no mal e só quer viver o mal. Ele pensa para mim, o bem só para mim. Mas o bem demasiado para mim, sem o equilíbrio que a gente aprende estudando a árvore da vida, se torna em mal. Porque, vamos dizer assim, ó, quem gosta de comer doce? Substitui por uma semana todas as refeições por doce, para ver o que vai acontecer contigo. Basta uma semana comendo só doce, para ver o que vai dar. Se tu não tem problema com insulina, tu vai começar a ter rapidinho, uma semana basta. Mas doce não é bom, mas não é assim. Agora vamos mudar o sentido. Quem gosta de carne? Eita glória! Agora come carne. Você sabia que existe um presídio, se não me engano, é na Geórgia, que eles são condenados à pena de morte? E o que eles fazem? Eles comem carne o tempo todo. Toda a refeição. E pratos bonitos, servidos, carne cheirosa, assim. Toda a refeição deles, então, tem café, almoço, jantas, assim. Meu Deus, você para ser condenado, quer ser condenado assim. Sabe o que acontece? Seu corpo entra em falência e você morre. E não precisa nem dar a injeção letal. O povo só come carne. Então, como é que é? Uma morte boa, né? O gaúcho ia querer ser condenado assim, se tivesse que uma pena. Me mata com aquele negócio lá da Geórgia, me dá carne até morrer. Misericórdia, meu irmão. Vai trancando tudo, vai dando problemão sério e morre. E eu não, depois que eu aprendi que ego, a inclinação para o mal, é justamente aquilo que está lá, é aquilo que luta no corpo lá em Romanos 7, que Paulo fala. Então, se você quer prosperar nessa terra, para de pensar em você. Para de pensar em necessidade, porque Yeshua disse: quem pensa na sua própria necessidade é pagão. Vocês têm um pai que provê. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Segunda coisa, ele abençoa a obra das suas mãos. Tua mão está produzindo alguma coisa? É que não está fácil, né? Porque produzir hoje em dia, sabe como é que é? Esquece, meu irmão, vai pro final da fila e deixa outro vir que vai pegar na tua frente. Ah, mas é que eu não, é que eu tenho uma especialidade em tal coisa. Eu estudei para isso, eu quero ser tal coisa. Quem perguntou que tu estudou? Eu quero saber, tua mão está produzindo alguma coisa? Vai capinar um lote, meu irmão. Tá lá, fala com o pastor João, que sempre tem. Eu digo assim, ó, não, sempre precisa de gente. E pensa a nobreza do serviço e o contato com a natureza. Mas é que não é o meu sonho. Ei, então vai deitar, vai dormir e morre dormindo, preguiçoso. É porque quero viver meu sonho, então dorme até morrer. Quero viver meu sonho. Mano, tem que falar umas verdades aqui, porque esse povo tá. Tem o sonhador e tem o alucinado. O povo tá alucinado. Então, assim, ó, quer conquistar alguma coisa? O meu sonho é ser tal coisa. E quanto falta para isso? Que nem eu vi um cara assim, dizer que nessa altura eu podia ser um médico. E o pessoal, o que aconteceu? Eu só não estudei. Tá cheio de gente assim, lamentando a vida inteira. Eu podia ser um médico. Tu acredita que hoje eu ia estar, que nem eu, né? Ano que vem, tu acredita que ano que vem eu ia estar me aposentando? Mas o que houve? Não, eu não passei, não fui militar. Não entrei no exército. Não permaneci lá. Ano que vem me aposentava, meu irmão. Pensa que maravilha. Ano que vem era para estar me aposentando. Em dezembro do ano que vem, Agnaldo aposentado. Primeiro tenente do exército. Muita coisa boa. Se eu quiser ficar mais um tempo, eu podia pleitear sair capitão. Ano que vem. Tu vê o que eu perdi? Mas tu estava lá, tu passou? Não. Então não conversa essa coisa, meu irmão. Sai dessa vida. Vai pensar. Porque tu está lamentando uma coisa que tu nem se esforçou para ter. O fluxo das coisas espirituais de Deus está com aquilo que está na tua mão.
Tu não está no lugar que tu quer estar ainda? Então faça algo, mas se movimente. Gere recurso. Ah, mas não é nobre. A minha mãozinha não é preparada para trabalhar lá com o pastor Jorge, porque vai encher de cala. O Jorge foi fazer um serviço, fez um serviço de excelência lá em casa, ajudando no pátio novo lá, no nosso jardim. Daí eu comecei a ver que estava meio devagar lá a questão dos auxiliares, né? Porque não é fácil conseguir bastante gente para trabalhar nisso. E daí tinha horários, e o Jorge não tem aquela história. O Jorge, na hora que ele põe a coisa para fazer, ele tinha vou até o final. Daí eu disse assim: não, eu vou correr atrás junto com o Jorge. Meu irmão, eu nem sabia que eu conseguia nessa idade, né? Puxei carrinho de pedra, puxei carrinho de não sei. E não foi um carrinho, dois carrinhos, é, foi bastante coisa, né? E aqui, ó. Não, mas o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que o senhor está fazendo essas coisas? Um pastor fazendo. Grande coisa, meu irmão. Descobri que minha mão estava sensível, né? Fiz uns calos na mão, Jorge. Nem te contei. Mas foi lá, mas não me mexei, como diz, né? O gaúcho. Continuei firme, puxei lá, puxei a areia, puxei tudo que é coisa, fiz o que podia fazer e trabalhamos. Depois ajudei a espalhar o que deu para fazer. No outro dia lá, Jorge, aquela chuva que estava dando, eu fui lá e botei grampo em todo o gramado, debaixo de chuva. Disse: tu vai ser resfriado assim, por que que eu vou me resfriar? Tu tá na chuva? Ah, tá. No tempo que eu era soldado, eu era imune ao tempo. Agora, porque eu não sou mais, eu morro na chuva. Fui lá debaixo da chuva, cravei todos os grampos no gramado. O senhor fez isso? Meu Deus, um apóstolo. Ah, meu irmão, o problema das pessoas é que elas sobem num nível e acham que elas não podem fazer mais do que é básico. Ninguém pode ensinar ninguém a fazer alguma coisa. Se não sabe voltar lá embaixo. Meu irmão, tem um monte de coisa que eu tenho, limitações hoje em dia. Mas se tu me convidar aí para cavar um buraco, eu vou cavar o buraco. Se quebrar de novo a parede, que nem a gente quebrou lá no início da igreja, que a gente quebrou um pilar lá, uma estrutura de ferro. Eu, o Brian e o Alex, a gente batia aquele negócio de saltar faísca, porque era concreto. A gente quebra de novo, meu irmão. Com certeza. Naquela época eu tinha 32 anos, hoje estou com 46. Então, assim, a força muda, mas também muda a inteligência. Hoje eu ia dar uma estratégia. A gente não tem mais força, mas tem inteligência. Então, queridos, a gente tem que ter esse tato das coisas aí. Talvez não seja a expectativa de Torá, né? Falar todas essas coisas, mas é a realidade. Então, assim, quer começar a viver? Para de dar desculpa e faz alguma coisa. Não vai mudar a tua vida. Seja excelente. Quer ver uma coisa? Não está na tua área, não conseguiu o teu trabalho, faça qualquer coisa que tu for fazer. Uma expressão que eu acho que eu já falei aqui e vou repetir é que um jogador, né, ele começa a jogar nas bases, num timezinho pequeno, e ele é mal pago. E aí ele não tem aquela cabeça de prejuízo. Não sei se eu falei aqui, se eu falei na empresa isso. É, o que que acontece? No meio do trabalho que nós temos, a gente diz assim, ó, eu ganho pouco. Vou trabalhar? Mal. Porque eu estou ganhando pouco, então, para que que eu vou me dedicar? Eu queria ganhar muito melhor. A cabeça do povo é esse. Trabalha, ganha pouco, trabalha mal e trabalha pouco. Aí ele pensa que algum dia alguém vai chegar para ele assim: olha só, estava te observando. Tu é tão relaxado no trabalho, tu trabalha pouco, tu trabalha mal, que eu tô a fim de aumentar teu salário. E vou te levar para ser melhor. Vou te colocar numa gerência agora da vagabundagem. Porque tu é uma coisa que não presta. Tu trabalha muito ruim, mas eu quero te promover tanto porque eu te enxerguei. Sabe o que acontece, meu irmão? Só vai ser enxergado aquele menino que tá jogando futebol, que dá o seu melhor. Daí alguém vai vir um olheiro e vai dizer assim: epa, peraí, ele nem recebe ainda, mas olha o bolão que esse pia joga. Vem pra cá que eu tenho um contrato pra ti. A mesma coisa na empresa. Tu é tão bom que tu não cabe mais no teu espaço onde é que tu tá. Se o teu chefe não te enxergar e não te promover, Deus vai abrir uma porta fora daquele lugar para você bem melhor, diga amém. Hoje tá assim, né? Ah, não quer? Vai embora. Então é assim. E aí, mas querem prosperidade. Meu irmão, trabalhe o máximo, seja o melhor, se especialize no lugar onde você está.
Se você faz alguma função, um setor dentro da sua empresa, saiba o melhor que você pode. Ah, mas dá trabalho. Mas é claro que tem que dar trabalho, porque senão tu vai ficar na mesma coisa. Tem oportunidade de subir de nível na tua empresa? Estude, saiba o que, que é possível, necessário fazer. Se você não fizer isso, é a maldição da estabilidade financeira. A maldição. Sabe por que é maldição? Ah, eu quero um trabalho estável. Para quê? Para mim poder matar o tempo, ficar, me pula às 6 horas da tarde, né? O cara começa às 8 horas, aí eu vi isso direto assim, entrou no trabalho às 8, ai, me pula às 6 horas. Como assim me pula às 6 horas? Eu não vejo a hora de sair. Mas tu não fez nada ainda, mas já quer sair. E isso é terrível, meu irmão. Não, mas é verdade, tem muito, tem funcionário público bom, tem. Tem empreendedor horrível, tem. Então assim, mas tá cheio de gente assim, eu vou te dizer, meu irmão. Olha só. Não, eu vou ter que dar o microfone para. Só um pouquinho aí, queridos. Passa o microfone aqui para. Não tem um outro? Passa o meu mesmo para Neuza. Desculpa, a ideia não era tomar o tempo, mas eu sou professora, sou educadora, eu trabalho há muitos anos também com isso. E assim, a gente tem visto que hoje tudo tem se organizado, desde os currículos escolares, e a educação é um dos montes da sociedade. E tudo tem se organizado para formar imbecis. Até pedir desculpa pela expressão. Mas se nós formos olhar hoje, desde a alimentação, tudo que nós temos hoje, a tecnologia tem sido utilizado para que o cérebro seja cauterizado. E nós sabemos que na árvore da vida, né, não é o meu conhecimento profundo, não quero me meter onde eu não sei, mas a questão de coroa, Keter, né, é cérebro. Então, é a nossa consciência, onde nós nos colocamos com Deus, e isso tem sido muito utilizado para que nós não tenhamos mais consciência. A educação tem sido utilizado para que nós não tenhamos mais consciência, e sem consciência nós não vamos aprender. Sem consciência nós não vamos chegar perto de Deus nunca. Então, e tudo, daria para falar um tempão, mas eu não vou ficar falando, mas se a gente for olhar, né, a questão do que é o córtex pré-frontal, é onde está toda a nossa consciência, e é onde tem sido mais cauterizado nossa geração, a geração que está vindo aí hoje tem identificado um QI muito abaixo dos antigos, dos pais, é a primeira geração no mundo que o QI é mais baixo do que de seus pais e seus avós. Então, assim, aonde que nós vamos chegar com isso? Que filhos nós estamos criando, né? Então, daria para a gente falar um monte sobre isso, só sobre essa questão. Mas estudar a Torá hoje tem sido uma libertação, porque eu estudo há algum tempo já essas questões de física quântica, enfim, e eu demonizei durante muito tempo isso. Porque talvez eu estivesse estudando na fonte errada, né? Mas hoje Torá tem aberto os meus olhos nisso e Exatamente, olha só. Deixa eu só ver aqui, depois do comentário da Neuza aqui, eu quero ver o rosto do pessoal, como é que tá lá. Se tu tá aí, como é que você tá sobrevivendo. Olha só, queridos, como isso é sério. Como isso é sério. A Neuza, ela não gosta que fique cuspindo currículo, né? Mas a Neuza não é qualquer uma, não. A Neuza é uma estudiosa disso, doutora em educação, estuda essa parte da neurociência. Então, ela não está falando uma coisa que ela leu na internet ontem ali, que ela achou assim, que coisa, vamos dar um comentário. Ela tem profundidade no conhecimento do que ela está dizendo. Meus irmãos, isso assusta. E sabe o que que é, Neuza? É exatamente um preparo, porque tem um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. O que que é necessário? Criar um bando de imbecil que não consegue raciocinar, para que na hora que for necessário, eles queiram botar um chip, botar alguma coisa, que a consciência venha de uma IA, de alguma coisa pronta que tu não precisa se esforçar para nada e vai se achar inteligentão. Na verdade, está sendo um instrumento da manifestação de coisas na Terra que vai acontecer muito em breve. Então, olha só, isso é muito, muito sério. Já está sendo feito. A gente vai pelas beiradas, Alexandre. Aqui é casa do caminho, não é da VAR. Aqui a gente dá um chute. Por isso que a Neuza diz assim: eu não vou falar muito aqui, porque aqui a gente dá um chutezinho e sai correndo, né? Fala a coisa ali. Mas tem que trazer reflexão.
Vamos ver aqui. A ciência dos escribas. Os escribas, além de copiarem os textos sagrados com precisão absoluta, também eram conhecidos por contar letras, palavras e espaços, e um estudo aprofundado ligado à matemática. A palavra sefer, que é livro, está ligado ao verbo hebraico lispor, contar, revelando que o estudo da Torá sempre teve uma dimensão numérica. Então, eu disse que eu vou trazer isso aí para vocês, acho que aqui nesses slides eu ainda não trouxe, mas assim, ó, os escribas eram contadores, é números, por isso que é exato. A Torá não tem erros, porque são números exatos. Então, alguém diz assim, não tem que coisa humana que inventou. Não tem. E, meu irmão, se tu estudar guiamatria e começar a ler os livros de guiamatria e ver as conexões cruzadas, não tem ser humano. Eu vou dizer, até computador vai ter dificuldade para... Ele pode hoje decodificar computador, mas criar, o computador não... Tirando essa parte agora da IA, que tem uma consciência, mas antes disso, o computador não tinha capacidade de criar, só de decodificar e obedecer comandos que o ser humano colocava nele. E agora, por causa de todo o conhecimento humano, ela está se auto-inventando, tendo consciência. Mas assim, ó, a Torá é impossível. E quando você não escuta, quando você não conhece gematria, quando você não conhece hebraico, quando você não conhece as fontes originais, você aceita qualquer texto em português. E eu não estou menosprezando as Bíblias que tivemos até hoje, porque elas me construíram na minha fé. Mas a partir de então, a partir dessa revolução que estamos vivendo, qualquer um pode escrever um texto, qualquer máquina, uma máquina pode escrever um texto diferente, desconectado da fonte, porque se for apenas um texto, não tem gematria, não tem nada, daí você vai ler e vai aceitar. Agora, se você conhece o hebraico e você tem o texto original, você vai dizer, não fecha a conta, está errado, essa frase não está certa, porque o número das coisas não são corretas. E quem vai se dar o trabalho de contar isso? Você está vendo como é que a crise que nós vamos entrar é muito mais profunda? Por isso que ela vai dominar, a besta vai dominar todos os lugares. E se não tiver, e quem vai ser perseguido? Aqueles que têm o testemunho, que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. O restante não vai ser perseguido. Mas então eu não quero, deixa eu voltar para o cristianismo normal. É que ou tu tem duas opções, ou tu é perseguido ou tu é engolido. Qual que tu prefere? Ô, meu irmão, eu prefiro ser perseguido. Porque depois que você for engolido pela besta, na boca do Eterno só pode ser vomitado. Não tem lugar para você. A gematria, eu estou aqui, gematria é matemática sagrada, é o estudo dos valores numéricos das palavras hebraicas, com base em uma tradição milenar. Essa ciência permite descobrir significados ocultos nas escrituras, compreender relações entre conceitos e até mesmo revelar estruturas ocultas do universo. Quando uma palavra tem o mesmo número, uma somatória de números, elas estão coligadas, mesmo que no seu significado de tradução não tenha essa aparência. Isso é importante você saber. Pela gematria, tu vê um número tal. Então, aquela palavra tem uma conexão com outra palavra que tem o mesmo somatório de números. E isso revela coisas ocultas pela própria escrita no hebraico. Mas ela é cercada de regras, justamente para evitar o uso indevido. Deve-se aplicá-la apenas no hebraico bíblico, e sempre com reverência e critério. Mal usada, por exemplo, em línguas que não o hebraico ou com objetivos mágicos e adivinhatórios, que é usado, a gematria pode levar ao engano espiritual. Por isso a tradição insiste que ela seja manejada apenas por aqueles que dominam bem a Torá e sua santidade. O que é gematria? Já foi isso aí? Base da gematria, forma aqui. Vai para a tabela lá que tem os valores das letras hebraicas. Olha isso. Então, Aleph vale 1, Bet, Gimel, Dalet. Vamos descendo nos dois slides aqui, Rei. E tu vai vendo ali, ó, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero chegar até o Tet. Até o Tet é 9. Então, a numeração contada nas primeiras 9 letras até o número 9. Depois, a segunda coluna aqui, você vai ver lá, começa Yod,
Yud, que é 10, Kaf, 20, aí começa de 10 em 10. Depois do número 9 das letras hebraicas, ela começa a contar de 10 em 10. Aí Yud é 10, Kaf 20, Lamed 30. Tá aparecendo para vocês aí do jeito que eu tô mostrando? Tá. Men 40, Nun 50, Samer 60, Ain 70, P 80, Tzadé 90. A partir do 90 aqui, você vai ter lá o Kuf, 100. Aí começa de 100 em 100. Resh, 200, Shin, 300, Tav, 400. Aí tem as letras finais que mudam, né? Tem algumas letras finais que quem estudou hebraico lá um pouquinho sabe disso. A letra final 500, 600, 700, 800 e 900, que é o SAD, né? As letras finais são essas 5 aí. Então, assim funciona o sistema decimal no estudo. E esses números, numa palavra, eles são estudados e somados. As 17 formas da gematria. Eu só vou terminar essa parte aqui das 17 formas. Eu não vou ler tudo, tá, queridos? Mas só para você entender, porque nós não vamos estudar gematria. Estou mostrando para você que tem 17 formas de estudo. Então, são elas aqui. Mispar, Rerahi, valor numérico padrão, que é esse que nós vemos ali, só faz a soma. Mispar Gadol, inclui os valores das letras finais com números acima de 400, 500 a 900. Mispar Katan, soma dos dígitos dos valores. Exemplo, 613, 6 mais 1, mais 3 igual a 10. Uma forma de gematria para se estudar. Certo? Primeiro são os números como elas estão escritos. Depois só com os números finais. E agora começa a fazer as somas para mostrar. Olha quanta coisa tu pode encontrar dentro da palavra. Mispar Suduri, ordem numérica da letra no alfabeto. Arf 1, Bet 2, Tav 22. Então não soma. São 22 letras, então tu só pode somar o valor que ela representa na posição. Vai até 22. Então é uma forma de contagem também de estudo da gematria. Estão entendendo aí, queridos? Não vai ter prova disso, tá? Mas só para te ver o número de possibilidades, né? 17 na verdade. Par Milui, plenitude, soma das letras quando o nome da letra é escrito por extenso. Aleph. Então tu escreve a letra por extenso. Tu pega uma letra, vamos pensar assim, aba, né? A palavra aba tem 2 letras apenas, que é o Aleph e o Beit. Se eu pegar então a palavra Aleph e escrever ela por extenso, devo pegar o número das letras que formam a palavra escrita. Aí vai dar que Aleph é 111, igual a 80 mais 30 mais 1. Ó, soma das letras quando o nome da letra é escrito por extenso. Aí tu pega o número dela de cada um e vai somando, né? Tu entendeu que somou o valor de cada uma das letras, né? 80, 30 e 1. Porque a letra Aleph vale 1, a letra Lamed vale 30 e a letra, aquela final ali que eu esqueci, me fugiu aqui, vale 80. Então, é uma outra forma de gematria. Isso aqui é só conhecimento, meu irmão. Não fica tenso e dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender tudo isso? Não, isso aqui eu estou te mostrando como que é estudado, como é sério o estudo da Torá, para encontrar significados. Mispar Kolen, soma padrão, mais 1 representando o todo. Tu pega a soma dele e coloca mais 1. Mispar Meshulash, triplo. Cada letra é somada com ela mesma em forma progressiva. E aí, então vai indo aqui, né? Tem 17. Troca letras com base em sistemas como Tabash, Mispar Hapirati, valor numérico detalhado, analisado a composição interna de cada letra. Mispar Boner, soma das letras é feita gradualmente. Então, tu vai colocando a soma delas. E assim vai indo, querido. Isso aqui eu posso mandar para você depois num PDF. Então, o 17, vamos pegar hoje aqui, Mispar Sheni Meshulash. Triplica o valor do nome por extenso da letra. Então, todas essas formas aí
vai trazer uma forma de interpretação. A gematria não é numerologia popular ou adivinhação. Ela é usada com muito respeito apenas no contexto das escrituras sagradas, em hebraico, e por estudiosos preparados. É uma ferramenta para reflexão e revelação, não para previsões ou manipulação espiritual. Tá? E daí tem um aplicativo que foi, isso aqui tudo foi computadorizado, que chama Código da Bíblia. Deu uma polêmica quando surgiu isso aí, todo mundo queria saber o código da Bíblia, mas tem um aplicativo. E ele, se não me engano, hoje ele é gratuito. Você consegue baixar ele para fins de estudos, para quem sabe hebraico, e ele, o computador, faz a conta das palavras na diagonal, no lado, conforme a soma. Ele faz tudo isso conforme você solicitar. Mas, se não me engano, o programa é em inglês. Tá? Mas ele tem esse código aí também. E o que facilitou, então, para os estudiosos fazer esses cruzamentos aí e achar palavras. E sim, dentro da Bíblia, em textos específicos, em paraxás específicas com significados específicos também, desculpe tanto específico, você consegue prever. Encontraram no Código da Bíblia toda a questão do detalhamento do Holocausto, de como isso ia acontecer. Estava escrito. E outras coisas mais. Tem várias coisas na história que foi encontrado decodificado dentro das letras hebraicas. E você vai dizer, mas isso fizeram para para forçar? Não. Ou você acha que o mundo espiritual também não decodifica tudo e vai explicando no tempo o que vai acontecer? Então, oi? Então tem tudo isso aí escrito na Bíblia, meu irmão. Eu sei que essa parte aqui é uma parte mais pesada, né, de compreensão, mas já traz para nós um entendimento mais profundo aqui. Depois disso, quero terminar essa aula aqui com vocês. Aqui vai falar sobre Shekel e a alma. Eu não vou entrar aqui, se eu entrar nisso aqui, eu vou. Foi longe, nós já estamos aí. E tem umas coisas legais aqui. Mas na próxima aula a gente continua, a gente dá uma pincelada sobre isso. Amém, queridos? Olha só. A equipe aí, eu tinha solicitado na semana passada no café, a gente esqueceu, mas foi lembrado de fazer o QR Code. Até o pessoal cobrou no café com o pastor. E o QR Code? Nós queremos ofertar no café com o pastor e não tem QR Code. Agora minha pergunta é, tem QR Code agora? Ou o negócio é para o pessoal que é da escola, se tu quiser, nós não vamos tirar a oferta. É que às vezes tu tá aí recebendo também e tu tem a possibilidade de, sei lá, pode colocar o CNPJ da igreja online mesmo lá pro pessoal. E se alguém quiser ofertar, o momento é agora. Não vai ter música para isso, não vai ter nada especial, mas vai ficar ali no chat. Pode colocar lá no chat mesmo. Eu quero orar com vocês. Só quero olhar para vocês antes de tudo aqui. Deixa eu virar de costas. Olha só. Shalom, queridos. 294 pessoas. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo aqui. Eu quero, olha lá, o nosso irmão Jeremias. Glória. Vai aparecendo aqui um povo para mim. Que bom estar com vocês, queridos. Então, se você desejar fazer, olha ali, minha mãe, minha mãe e meu pai com chimarrão. Dona Eneida ali, ó, seu João Pedro. Quem não conhece meus pais estão ali, ó. Eu tenho pai, tá? Não vim a furo, não surgi do nada. Então, porque às vezes o pessoal quer saber da onde que vem quem é esse cara, quem é esse. Tem fruto, tem igreja, eu tô na igreja local aqui. Nós existimos, tá? Eu não sou um cara da internet aí. Fica em paz o teu coração. Essa câmera tem como mostrar o povo aí? Mostra o povo lá atrás, diminui aí para o pessoal poder ver a igreja, se tiver essa condição. Aí mais ainda, ela tem possibilidade de levantar e baixar também a câmera aí, no controlezinho, no joystick lá. Isso, ó. Olha aí, ó. Tá o povo aí, acena para eles, pessoal. Faz assim, seja educadinho. Isso, olha aí, ó, todo mundo, ó. Viu? Então, queridos, é sempre bom estar com vocês aqui. Quando a gente fala de igreja online, a gente está falando a respeito de conexões que nós temos. Temos uma igreja física aqui, tem um espaço, para quem não conhece aqui, esse negócio é enorme, está esperando você aqui. Cabe todo esse povo, vocês todos que estão aí, sobra espaço, cabe 600 pessoas aqui dentro. Tá? Então, pode vir todo mundo
na festa dos tabernáculos agora aí, participar aí, vamos estar juntos. Eu quero orar com vocês e fico muito honrado e muito alegre porque nós estamos aqui ensinando Torá para vocês. Entretanto, não tem sentido o ensino se não tem pessoas receptivas. Transborde isso, chame pessoas para cá. Deus quer mudar uma história. Se você tem um chamado no teu coração, não fique só para você isso. Deus está trazendo um novo momento para a sua igreja e Ele vai trazer mudanças importantes. Você já se inscreveu para a nossa imersão de amanhã? Meu irmão, é um presente. Tá? Você vai ganhar livro, vai ganhar toda uma instrução e vai mudar o teu direcionamento, a tua vida. Se coloca em pé, vamos orar para encerrar aqui. Pai, nós te louvamos por esse tempo de instrução, por esse tempo de aprendizado e que o teu Espírito marque em nós muito mais do que um conhecimento, mas a estrutura do céu, aquilo que rege tua Torá, aquilo que está na árvore da vida, seja cada dia edificado em nós, na medida da estatura do Mashiach, porque nós queremos não apenas conhecer, nós queremos viver. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo para viver esses tempos do fim, que eu entendo que estamos avançando, e que não haja em nós temor, mas que haja em nós autoridade, porque nós cremos em Yeshua HaMashiach e sabemos que Ele venceu o mundo e nós também somos nele mais que vencedores. Nós agradecemos por cada um aqui, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, um beijo no seu coração. Shalom, shalom.